O bilionário abriu a porta e congelou. A mendiga era idêntica à sua filha morta. A chuva martelava contra as janelas do penthouse no último andar do edifício mais luxuoso de São Paulo. Richard Montenegro, 58 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, observava a cidade lá embaixo através do vidro blindado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava um copo de uísque que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Senhor Montenegro. A voz suave da secretária ecoou pelo interfone. A reunião com os acionistas foi reagendada. Para amanhã. Eles querem discutir os números do último trimestre. Richard não respondeu. Há 3 anos, desde a morte de Isabela, sua única filha, os números não faziam mais sentido. O império que construiu em 20 anos, uma rede de hospitais privados que se estendia por todo o país, havia perdido o significado. Isabela, com apenas 23 anos, morrera em uma das unidades de sua própria empresa, vítima de um diagnóstico tardio que poderia ter sido evitado. O toque da campainha o arrancou de seus pensamentos sombrios. Eram quase meia-noite. Quem poderia? Será essa hora? Não estou para ninguém, Margaret, murmurou no interfone. Senhor, eu já saí. O porteiro disse que há uma mulher na porta do prédio. Está encharcada pela chuva. Ela insiste em falar com o senhor. Richard franziu o senho. Mendigos e pessoas desesperadas sempre tentavam chegar até ele, especialmente depois que os jornais começaram a noticiar suas doações esporádicas para instituições de caridade. Uma tentativa patética de limpar a consciência. Diga ao porteiro para mandá-la embora. Senhor, ela disse que é sobre Isabela. O copo escorregou de suas mãos, estilhaçando-se no chão de mármore italiano. O uísque se espalhou como uma mancha dourada aos seus pés. 20 minutos depois, Richard estava no elevador, descendo os 40 andares até o térreo. Suas mãos suavam dentro dos bolsos do casaco de cachemir. O porteiro, um homem robusto, de 50 anos chamado João, aguardava nervoso no hall de entrada. Ela está ali, Sr. Montenegro. João apontou para uma figura curvada sob a marquise do prédio. Não quis entrar. Disse que precisava falar com o senhor primeiro. Richard se aproximou da entrada. Através do vidro, podia ver uma mulher, jovem, molhada até os ossos, vestindo roupas surradas e um casaco puído que já conheceu dias melhores. Ela tinha cerca de 20 anos, talvez 25. Quando ela levantou o rosto na direção da luz, Richard sentiu suas pernas falharem. Era impossível, absolutamente impossível. O rosto dela era idêntico ao de Isabela. Os mesmos olhos castanhos amendoados, os mesmos lábios curvados, a mesma linha delicada do maxilar. Até a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, resultado de uma queda de bicicleta quando Isabela tinha 7 anos. Abra a porta. Richard sussurrou. Senhor, abra a porta. João rapidamente destravou a entrada. A mulher entrou devagar, deixando pequenas poças d'água no piso de granito. Ela mantinha os olhos baixos, mas quando finalmente os ergueu para encontrar o olhar de Richard, ele teve certeza. Era como olhar para Isabela. Meu nome é Sofia. Ela disse com uma voz suave, quase idêntica à da filha dele. Sofia Nascimento. Preciso falar com o senhor sobre sua filha. Como você sabe sobre Isabela? Richard mal conseguia formar as palavras. Porque eu sou sua filha. Sofia respondeu simplesmente. Sua outra filha. O mundo de Richard desabou pela segunda vez em 3 anos. Sofia explicou que havia crescido em um orfanato nos subúrbios da cidade. Sua mãe biológica morreu no parto e nunca soube quem era o pai. Há apenas 2 semanas, uma enfermeira do Hospital São Rafael, uma das unidades da rede Montenegro, a procurou com informações devastadoras. Ela me disse que minha mãe não morreu no parto. Sofia falava devagar, escolhendo cada palavra com cuidado.
Ela me disse que minha mãe, Carmen Nascimento, era funcionária da limpeza no hospital. Ela me disse que o senhor... Richard se deixou cair em uma poltrona do hall. A semelhança era perturbadora demais para ser coincidência. Isso é impossível. Isabela era minha única filha, com minha esposa Helena, que morreu de câncer há 10 anos. A enfermeira me deu isto. Sofia estendeu uma pasta amassada. São documentos do hospital, relatórios médicos, registros de nascimento e algumas fotos. Com mãos trêmulas, Richard abriu a pasta. A primeira foto o fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Era ele mesmo, 25 anos mais jovem, em um corredor do hospital, conversando intimamente com uma mulher morena de uniforme de limpeza. Carmen Nascimento. Ele se lembrava dela vagamente. Um caso rápido, insignificante, durante o período mais difícil de seu casamento, quando Helena estava em quimioterapia. Uma noite de fraqueza que ele havia enterrado nas profundezas de sua mente. Os relatórios médicos mostram que minha mãe deu entrada no hospital grávida de 8 meses, Sofia continuou. Ela havia escondido a gravidez, trabalhando até o último momento. Quando eu nasci, ela teve complicações, hemorragia pós-parto. Richard folheava os documentos, cada página revelando uma verdade mais dolorosa. Relatórios, médicos que mostravam negligência, demora no atendimento, falta de sangue disponível. Carmen Nascimento havia morrido não por complicações naturais, mas por incompetência da equipe médica. Ela morreu porque ninguém se importava com uma faxineira grávida, Sofia disse, e pela primeira vez sua voz tremeu. Ela morreu porque era pobre, porque era invisível. Enquanto isso, sua filha legítima recebia o melhor tratamento que o dinheiro podia comprar. 3 semanas se passaram desde aquela noite chuvosa. Richard havia contratado os melhores detetives particulares para investigar a história de Sofia, e a cada relatório que recebia, a verdade se tornava mais inegável. Exames de DNA confirmaram: Sofia Nascimento era sua filha. Mas não foi apenas a confirmação da paternidade que destruiu Richard. Foi descobrir a vida que Sofia havia levado. 24 anos no orfanato mais precário da cidade, depois, nas ruas, sobrevivendo de pequenos trabalhos, carregando uma inteligência brilhante, desperdiçada pela falta de oportunidades. Sofia havia se formado em enfermagem através de um programa noturno, pagando os estudos com trabalhos de faxina. Ironicamente, a mesma profissão da mãe. Trabalhava em postos de saúde da periferia, ganhando uma fração do que Richard gastava em uma única refeição. Ela não quer nada de você, disse Margaret, a secretária, após mais uma tentativa frustrada de Richard de conversar com Sofia. Tentei ligar para ela várias vezes. Ela sempre diz que só queria que você soubesse a verdade. Richard caminhava de um lado para outro em seu escritório. Havia oferecido dinheiro, uma casa, um emprego na empresa, até mesmo uma parte da herança. Sofia recusara tudo. Ela disse que não precisa da sua culpa transformada em cheques, continuou. Margaret disse que há outras pessoas como ela, outras famílias destruídas pelo sistema que você criou. Foi então que Richard conheceu Dona Conceição, uma mulher de 60 anos que trabalhava como voluntária na comunidade onde Sofia vivia. Conceição havia ajudado a criá-la depois que saiu do orfanato e se tornara sua figura materna. Essa menina tem um coração maior que o mundo, disse Conceição durante o primeiro encontro no pequeno centro comunitário da favela. Quando soube que você era o pai dela, sabe o que ela me disse? Disse que finalmente poderia entender que Deus a fez passar por tudo isso. Richard olhava ao redor do lugar simples, paredes descascadas, móveis doados, mas uma limpeza e organização impecáveis. Era tão diferente do luxo estéril de sua vida. Entender o quê? Perguntou.
que ela tinha que estar do lado de cá para poder ver o que você não consegue ver de lá de cima. Conceição sorriu tristemente. Sofia organiza mutirões de saúde aqui na comunidade há 3 anos. Sabe quantas pessoas ela já ajudou a detectar doenças graves cedo? Mais de 200. Richard sentiu um nó na garganta. Ela faz isso sozinha, com alguns médicos voluntários que ela conseguiu convencer. Dr. Paulo, Dr. Fernanda. Eles vêm aqui nos fins de semana. Fazem exames básicos, encaminham casos complicados. Sabe quantas vidas eles já salvaram, fazendo o que os seus hospitais cobraram caríssimo para não fazer direito? A simplicidade da operação contrastava brutalmente com a complexidade burocrática dos hospitais Montenegro. Sofia havia encontrado uma maneira de fazer o que Richard, com todo o seu dinheiro e influência, não conseguira: cuidar verdadeiramente das pessoas. Richard começou a frequentar discretamente o centro comunitário. De início, Sofia mal falava, e com ele, mantendo uma cordialidade fria e profissional. Mas Conceição insistira que ele deveria ver o trabalho da filha de perto. Se quer mesmo me conhecer, disse Sofia durante a 3ª visita, então venha trabalhar, não venha só olhar. Assim começou a educação de Richard Montenegro. Ele, que não tocava em um paciente há 20 anos, voltou a usar estetoscópio. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar contratos milionários, aprenderam novamente a verificar pressão arterial, a limpar ferimentos, a segurar a mão de crianças assustadas. Você se lembra de por que se tornou médico? Sofia perguntou numa tarde particularmente corrida, depois de atenderem mais de 50 pessoas. Richard parou de organizar os medicamentos doados. Fazia tanto tempo desde que alguém lhe fizera essa pergunta. Para ajudar as pessoas, para salvar vidas. E quando foi a última vez que você salvou uma vida com as próprias mãos? A pergunta ecoou em sua mente durante dias. Richard percebeu que há mais de uma década não exercia medicina. Havia-se tornado apenas um administrador, um homem de negócios que por acaso comandava hospitais. Durante essas semanas, Richard começou a entender a extensão dos problemas em sua própria rede hospitalar. Sofia conhecia dezenas de casos de negligência médica, de pacientes pobres mal atendidos, de diagnósticos atrasados por questões burocráticas. Dona Maria, aqui da Rua 7. Sofia apontou para uma senhora que aguardava consulta. Ela esperou 8 meses por uma cirurgia de vesícula no São Rafael. 8 meses sentindo dor todos os dias porque o convênio dela era básico demais. João do Mercadinho, ela continuou, indicando um homem de meia idade. Teve um infarto e foi atendido. No São Vicente. Salvaram a vida dele, isso é verdade. Mas cobraram da família um valor que eles vão levar 15 anos para pagar. Richard ouvia cada história com crescente horror. Estes não eram casos isolados. Era um padrão sistemático de negligência disfarçada de excelência médica. Por que você não me procurou antes? Ele perguntou uma noite, depois de um dia especialmente difícil. Porque antes você não teria ouvido. Sofia respondeu simplesmente. Você teria mandado seus advogados resolverem o problema e continuado sua vida. Só agora, vendo Isabela em mim, você consegue entender que cada paciente negligenciado é filho de alguém. A menção a Isabela ainda doía, mas Richard começava a compreender a conexão. Isabela morrera no mesmo sistema que ele criara. Um sistema que priorizava lucro sobre cuidado, eficiência sobre compaixão. Isabela ficou doente em uma viagem de férias na Europa. Richard disse, compartilhando pela primeira vez os detalhes da morte da filha. Quando voltou, tinha sintomas estranhos. Levei ela nos melhores especialistas, nos hospitais mais caros. Todos diziam que era estresse, que era coisa de jovem rica entediada. Sofia escutava em silêncio. Quando finalmente descobrimos que era leucemia, já estava muito avançada.
3 meses de quimioterapia, os melhores médicos do mundo, tratamentos experimentais, nada funcionou. E você descobriu depois? Descobri que se tivessem feito os exames corretos no início, se tivessem levado a sério os sintomas dela, se não tivessem pressuposto que era frescura, ela estaria viva hoje. Sofia pegou na mão do pai pela primeira vez. Ela morreu pelo mesmo sistema que mata centenas de pessoas aqui todos os anos. A diferença é que quando é rico, a negligência vem disfarçada de medicina de primeira classe. A descoberta que mudaria tudo aconteceu numa manhã de sábado, durante um mutirão de saúde particularmente movimentado. Dr. Paulo, um dos médicos voluntários, estava examinando os registros médicos de alguns pacientes quando seu rosto ficou pálido. "Sofia, você precisa ver isso", ele chamou, segurando uma pasta de exames. Richard estava próximo e se aproximou junto com a filha. Dr. Paulo, um oncologista aposentado de 60 anos, apontava para uma série de resultados de exames de sangue. Estes 3 pacientes, todos tiveram exames realizados no São Rafael nos últimos 6 meses. Todos apresentavam sintomas similares: fadiga, perda de peso, dores abdominais. Todos receberam diagnósticos de estresse ou depressão. Sofia folheou os papéis. E agora, com exames mais detalhados que fizemos aqui, descobri que os 3 têm câncer, linfoma, no caso de 2 deles. Um está em estágio 3, os outros em estágio 2. Se tivessem sido diagnosticados há 6 meses, Richard sentiu o mundo girar. Isso não é possível. Nossos laboratórios são os mais modernos da cidade. Senhor Montenegro. Dr. Paulo o encarou. Seriamente, eu trabalhei no São Rafael por 15 anos antes de me aposentar. Sei exatamente como o sistema funciona. Quando um paciente chega com convênio básico, os exames são limitados ao mínimo necessário para descartar problemas graves, não para detectá-los. Sofia estava estudando os resultados com atenção crescente. "Pai, você precisa ver isto. Todos estes pacientes passaram pelo mesmo médico no São Rafael, Dr. Henrique Almeida." Richard conhecia Henrique há anos. Um dos diretores clínicos da rede, responsável por várias unidades. Um homem que sempre elogiara por sua eficiência em manter os custos baixos. "Vou ligar para ele agora mesmo", Richard disse, pegando o telefone. "Não", Sofia segurou sua mão. "Primeiro vamos investigar mais. Se há um padrão aqui, uma ligação pode alertá-lo." Durante as 2 semanas seguintes, Sofia e Dr. Paulo conduziram uma investigação discreta. Eles revisaram centenas de casos de pacientes da comunidade que haviam sido atendidos na rede Montenegro nos últimos 3 anos. O que descobriram foi devastador. Mais de 200 casos de diagnósticos inadequados ou atrasados. Dezenas de mortes que poderiam ter sido evitadas, e um padrão claro: quanto menor o poder aquisitivo do paciente, menor a qualidade do atendimento. "Não é apenas negligência", explicou o Dr. Paulo numa reunião tensa no centro comunitário. "É um sistema deliberado. Os médicos recebem bonificações por manterem os custos de exames baixos. Há metas de eficiência que são, na verdade, metas para limitar cuidado." Richard folheava os dossiês com mãos trêmulas. Em cada página, via o rosto de Isabela. Cada paciente negligenciado era filha ou filho de alguém. "Mas eu nunca autorizei isso explicitamente", ele murmurou. "Não precisava", disse Sofia com tristeza. "Você criou uma cultura onde lucro vem antes de cuidado, onde eficiência é mais importante que eficácia. Os médicos apenas seguiram os incentivos que você estabeleceu. A revelação mais dolorosa veio quando Sofia mostrou a ficha médica da própria Isabela. Mesmo sendo filha do dono, mesmo tendo o melhor atendimento,
Ela havia sido vítima do mesmo sistema. Seus primeiros sintomas foram minimizados, seus exames iniciais foram superficiais. A diferença é que, sendo rica, ela teve acesso a médicos particulares que eventualmente fizeram o diagnóstico correto, mas já era tarde demais. O sistema que você criou matou as duas suas filhas, Sofia disse suavemente. Isabela diretamente, e eu simbolicamente ao matar minha mãe e me privar de uma família. Richard quebrou naquele momento. 20 anos construindo um império que se revelava um castelo de cartas manchado de sangue. A decisão de Richard de confrontar o sistema de dentro para fora não foi bem recebida. Quando ele convocou uma reunião de emergência com todos os diretores da Rede Montenegro, a resistência foi imediata e feroz. Richard, você está passando por um momento difícil desde a morte da Isabela, disse Dr. Henrique Almeida, o mesmo médico identificado nos casos de negligência. Talvez devesse tirar uma licença médica. A sala de reuniões no último andar do edifício corporativo estava tensa. 15 diretores, 5 advogados e 3 membros do conselho administrativo olhavam Richard como se ele tivesse enlouquecido. Não, estou louco, Henrique. Estou vendo claramente pela primeira vez em anos. Richard colocou as pastas preparadas por Sofia sobre a mesa. Vocês sabem o que há aqui? Evidências de negligência médica sistemática em todas as nossas unidades. Doutor. Márcia Santos, diretora médica geral, folheou rapidamente uma das pastas. Richard, isso são casos isolados. Em qualquer rede hospitalar de grande porte, há margem para erro. Nossa taxa de sucesso continua acima da média nacional. Taxa de sucesso? Richard se levantou bruscamente. Estamos falando de vidas humanas, não de estatísticas de vendas. O advogado-chefe da empresa, Dr. Roberto Silva, interveio. Senhor Montenegro, preciso alertá-lo que esta conversa pode ser usada contra a empresa em processos futuros. Qualquer admissão de culpa... Processos? Richard explodiu. Vocês estão preocupados com processos quando pessoas estão morrendo? Foi então que a verdadeira extensão da corrupção se revelou. Dr. Henrique, percebendo que seria exposto, decidiu contra-atacar. Tudo bem, Richard, vamos falar de verdades. Henrique se levantou calmamente. Você quer saber por que implementamos os protocolos de eficiência? Porque você exigiu que cortássemos custos em 30% nos últimos 5 anos. Você disse que nossa margem de lucro estava baixa demais. Márcia se juntou ao ataque. Cada bônus que você nos pagou por otimizar recursos foi um incentivo para limitarmos exames. Cada meta de produtividade que você estabeleceu foi um incentivo para acelerar consultas. Richard sentiu o chão se abrir sob seus pés. Eles estavam certos. Ele havia criado o sistema, mesmo sem entender completamente suas implicações. E agora você quer nos culpar? Continuou Henrique. Você quer destruir uma empresa que gera empregos para 5.000 pessoas porque descobriu que medicina não é perfeita? Não, Richard respondeu com uma voz que surpreendeu a todos pela firmeza. Quero transformar uma empresa que mata pessoas em uma que realmente as cura. A partir daquele momento, foi guerra declarada. Os diretores se organizaram para removerem Richard do comando da empresa. Acionistas foram mobilizados, advogados foram contratados, a imprensa foi alimentada com histórias sobre o colapso mental do bilionário após a morte da filha. Mas Richard não estava sozinho. Sofia havia se tornado muito mais que uma filha redescoberta. Era sua parceira na luta por justiça, e ela trouxera aliados poderosos. Dr. Paulo conhecia dezenas de médicos aposentados indignados com a situação. Da medicina no país, Conceição mobilizou líderes comunitários de toda a cidade. Os próprios pacientes prejudicados começaram a se organizar, encorajados pela promessa de que finalmente alguém com poder estava do lado deles. Você tem certeza sobre isso?
Sofia perguntou numa noite, após uma reunião particularmente tensa com advogados. Você pode perder tudo, dinheiro, empresa, status, tudo. Richard olhou para a filha que mal conhecia, mas que já amava profundamente. Já perdi tudo que importava quando Isabela morreu. Agora tenho a chance de recuperar algo. Muito mais valioso, minha alma. O confronto final aconteceu na Assembleia Geral de Acionistas, 6 meses após o primeiro encontro entre Richard e Sofia. O auditório principal do edifício Montenegro estava lotado. Acionistas, diretores, funcionários, representantes da imprensa e, pela primeira vez na história da empresa, pacientes e familiares de vítimas. Richard havia passado os últimos meses reunindo evidências, construindo alianças e preparando uma proposta revolucionária para transformar completamente a rede Montenegro. Senhores acionistas, Richard começou sua apresentação final. Hoje vocês têm uma escolha a fazer. Podem continuar ganhando dinheiro com sofrimento humano ou podem construir algo realmente grandioso. Na primeira fila, Sofia segurava a mão de Conceição. Ao lado delas, Dr. Paulo e mais de 20 médicos voluntários que haviam se juntado à causa. No fundo do auditório, dezenas de pacientes e familiares que Sofia havia organizado para testemunhar. Dr. Henrique tentou interromper a apresentação várias vezes, mas Richard havia se preparado meticulosamente. Para cada objeção, ele tinha dados, evidências, casos concretos. Nos últimos 6 meses, nossa equipe de investigação independente documentou mais de 800 casos de negligência médica em nossas unidades. Richard continuou, projetando gráficos devastadores na tela. Isso resultou em pelo menos 127 mortes evitáveis e centenas de sofrimentos desnecessários. O murmúrio no auditório cresceu. Alguns acionistas pareciam genuinamente chocados, outros apenas preocupados com as implicações financeiras. A proposta que submeto hoje não é apenas uma reforma, é uma revolução, Richard disse, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Proponho que transformemos a Montenegro de uma rede hospitalar focada em lucro em uma organização sem fins, lucrativos focada exclusivamente em cuidado. O caos foi instantâneo. Acionistas se levantaram gritando, advogados correram para microfones, diretores exigiram que Richard fosse declarado mentalmente incapaz. Mas então, Sofia se levantou. Posso falar? Sua voz, amplificada pelo microfone que Richard lhe passou, silenciou gradualmente o auditório. Meu nome é Sofia Nascimento Montenegro, ela disse, e a semelhança com Isabela, projetada numa foto na tela atrás dela, fez todos se calarem completamente. Sou filha de Richard Montenegro e de Carmen Nascimento, que morreu neste hospital há 24 anos devido à negligência médica. Sofia falou por 15 minutos. Contou sua história, a história da mãe, as histórias dos centenas de pacientes que conhecera. Falou com a autoridade moral de quem vivera dos dois lados da equação, como vítima e como cuidadora. Vocês podem escolher continuar sendo cúmplices de um sistema que mata, ela concluiu, ou podem fazer parte da solução. Meu pai está oferecendo toda a sua fortuna pessoal para garantir que esta transformação aconteça. Ele está oferecendo sua vida para consertar o que ajudou a quebrar. A votação foi apertada, mas decisiva. 52% dos acionistas votaram pela transformação da empresa em uma organização sem fins lucrativos, com Richard mantendo-se como diretor-presidente, mas com um novo conselho formado por médicos, pacientes e representantes da comunidade. Dr. Henrique e mais de metade dos diretores foram demitidos imediatamente. Uma auditoria completa foi iniciada e promotores públicos começaram investigações criminais sobre os casos mais graves de negligência. Mas a vitória mais importante veio 3 meses depois, quando a primeira nova Montenegro, totalmente
Reformulada, salvou a vida de um menino de 8 anos da comunidade onde Sofia trabalhava. Um menino que, no sistema anterior, certamente teria sido mal diagnosticado e perdido. 2 anos depois, Richard estava no mesmo centro comunitário onde tudo começara, mas agora ele era muito diferente. Ampliado, modernizado, tornou-se um modelo de atendimento médico comunitário replicado em dezenas de outras cidades. Pai, chegaram os resultados do hospital de Recife. Sofia entrou no pequeno escritório onde Richard estudava relatórios médicos. Mais 15% de redução na mortalidade infantil este ano. Richard sorriu. Aos 60 anos, havia aprendido uma nova definição de sucesso. Não se media mais em lucros, mas em vidas salvas, em sorrisos de crianças curadas, em famílias que não precisavam escolher entre comer ou tratar uma doença. A Rede Montenegro havia se tornado a maior organização de saúde sem fins lucrativos do país. Richard investira 90% de sua fortuna pessoal na transformação, mantendo apenas o suficiente para uma vida confortável, mas não mais luxuosa. O penthouse havia sido vendido. Ele morava agora em uma casa simples, no mesmo bairro onde Sofia crescera. Conceição. Quer saber se você vai ao aniversário do João do Mercadinho? Sofia disse, organizando alguns papéis. Ele faz questão que você vá. Diz que você salvou a vida dele. Richard riu. João do Mercadinho era o homem que quase morrera de infarto por não conseguir pagar o tratamento adequado. Agora era um dos maiores defensores da Nova Montenegro e havia se tornado um amigo querido. Claro que vou. Aliás, queria falar com você sobre uma coisa. Richard se levantou e abraçou a filha. A junta diretora aprovou sua proposta para a expansão internacional. Vamos levar o modelo Montenegro para 3 países da África. Sofia abraçou o pai de volta. Naqueles 2 anos, eles haviam construído não apenas uma nova empresa, mas uma relação pai-filha que nenhum dos dois imaginara possível. Sabe? O que Isabela diria se nos visse hoje? Richard perguntou, olhando pela janela para a movimentação saudável da comunidade lá fora. Que finalmente encontramos o que ela sempre soube que existia em você. Sofia respondeu. Um coração grande. Demais para caber numa conta bancária. À noite, Richard tinha um novo ritual. Em vez de beber uísque sozinho contemplando a cidade de um apartamento luxuoso, ele caminhava pelas ruas da comunidade, conversando com vizinhos, brincando com crianças, verificando como estavam os pacientes em recuperação. Na parede de sua nova casa, 3 fotos dividiam lugar de honra. Uma de Isabela sorrindo numa praia durante as últimas férias que passaram juntos. Uma de Carmen Nascimento, a mulher que ele mal conhecera, mas que deu à luz a filha que transformou sua vida. E uma foto recente dele e Sofia, durante a inauguração do 100º Centro Comunitário Montenegro. Obrigado. Ele sussurrava todas as noites antes de dormir, olhando para as 3 fotos. Obrigado por me mostrarem que nunca é tarde demais para começar de novo. A história de Richard e Sofia se tornara lenda. Universidades de medicina estudavam o modelo Montenegro de atendimento humanizado. Outros empresários ricos começaram a questionar seus próprios legados. O governo federal criou políticas públicas baseadas nos protocolos desenvolvidos pela nova organização. Mas, para Richard, a verdadeira medida do sucesso estava nos pequenos momentos, no sorriso da mãe cujo bebê nasceu saudável graças ao pré-natal adequado, no alívio do trabalhador que descobriu um câncer em estágio inicial e foi curado completamente, na gratidão silenciosa de famílias que não precisaram se endividar para salvar suas pessoas amadas. Sofia havia se casado com o Dr. Paulo, um amor que nasceu do trabalho compartilhado em salvar vidas. Eles estavam esperando o primeiro filho, e Richard mal podia conter a emoção de se tornar avô.
Como vamos chamá-lo? Ele perguntara quando souberam que seria um menino. Gabriel. Sofia havia respondido sem hesitar. Gabriel Montenegro Nascimento. Para lembrar que, às vezes, os anjos chegam disfarçados de mendigos molhados de chuva. Numa manhã ensolarada de domingo, Richard estava no jardim de sua casa simples quando o telefone tocou. Era Margaret, sua antiga secretária, que agora coordenava o programa de voluntariado da organização. Senhor Montenegro, tenho uma ligação para o senhor. É um empresário de Minas Gerais, dono de uma rede de clínicas veterinárias. Ele ouviu falar da nossa história e quer implementar algo similar na área veterinária. Richard sorriu. A transformação estava se espalhando além das fronteiras da medicina humana. Transfira para cá, Margaret. E obrigado por trabalhar no domingo. Senhor Montenegro, ela riu do outro lado da linha. Depois que vimos o que é trabalhar com propósito, ninguém mais reclama de horário. Enquanto atendia a ligação, Richard via pela janela Sofia brincando no jardim, com um grupo de crianças da comunidade. Entre elas estava Júlia, uma menina de 7 anos que havia sido uma das primeiras pacientes salvas pelo novo sistema Montenegro. Júlia nascera com uma cardiopatia congênita que no sistema antigo teria sido detectada tarde demais. Agora, depois de uma cirurgia bem-sucedida, brincava como qualquer criança saudável. Tio Richard, Júlia correu até a janela. A tia Sofia disse que você nos leva para tomar sorvete depois do almoço. Claro, princesa, Richard respondeu, interrompendo momentaneamente a ligação. Vocês já terminaram a lição de casa? Já. E a Marina desenhou você de jaleco, salvando pessoas. Marina, de 6 anos, mostrou orgulhosa um desenho colorido, onde uma figura de cabelos grisalhos segurava a mão de várias pessoas pequenas. No alto da folha, com letras tortas de criança, estava escrito: Meu herói, Dr. Richard. Richard. Sentiu os olhos marearem. Herói! Há 3 anos, ele era considerado um homem de negócios bem-sucedido. Hoje, era herói de crianças que nem sabiam que ele já havia sido bilionário. Desculpe, Sr. Augusto. Voltou a ligação telefônica. Onde estávamos mesmo? Depois da conversa, Richard se juntou às crianças no jardim. Sofia estava contando uma história sobre uma princesa médica que curava animais feridos quando foi interrompida pelo choro de bebê vindo da casa vizinha. É a pequena Ana, explicou Conceição, que havia chegado com um bolo caseiro. Nasceu prematura na semana passada. A Lúcia está tendo dificuldades com a amamentação. Sem hesitar, Sofia se levantou. Vou lá dar uma olhada. Richard a acompanhou até a casa simples ao lado, onde encontraram Lúcia, uma jovem mãe de 17 anos, exausta e preocupada, com o choro incessante da filha. Lúcia querida, como está a pequena Ana hoje? Sofia examinou delicadamente o bebê. Ela não para de chorar, Sofia. Acho que meu leite não está sustentando ela. Richard observou Sofia trabalhar. Seus gestos eram precisos, mas carinhosos. Sua voz tranquila e confiante. Em 15 minutos, ela havia identificado o problema, uma pega incorreta durante a amamentação, orientado a mãe e acalmado o bebê. Na primeira consulta do bebê no posto, vamos verificar se está ganhando peso adequadamente, tá bom? Mas ela está saudável, Lúcia. Você está fazendo um ótimo trabalho. O alívio no rosto da jovem mãe era evidente. Richard se lembrou de quantas Lúcias existiam quando Isabela nasceu, mas elas tinham dinheiro para pagar pelos melhores pediatras, enfermeiras particulares, todo o suporte necessário. Agora, através do trabalho de Sofia, esse cuidado estava disponível para qualquer mãe, independentemente de sua condição financeira. Pai, Sofia disse enquanto voltavam para casa, queria conversar com você sobre uma ideia que tive. Diga. Que tal criarmos um programa de mentoria? Jovens empresários bem-sucedidos passariam um tempo trabalhando diretamente com comunidades carentes.
não para fazer caridade, mas para entenderem o real impacto de suas decisões empresariais. Richard parou de andar. A ideia era brilhante. Sofia, isso poderia transformar uma geração inteira de líderes empresariais. Exatamente. Imagina se cada CEO do país tivesse que passar 1 mês por ano trabalhando diretamente com as pessoas afetadas por suas decisões. Quantas Isabelas e Carmens poderíamos salvar? Naquela noite, Richard não conseguiu dormir de tão animado com a nova ideia. Ele e Sofia passaram horas elaborando o projeto, que batizaram de Programa Isabela, uma homenagem à filha que morreu, mas cujo legado continuaria salvando vidas. 3 meses depois, o primeiro grupo de 15 empresários iniciava o programa piloto. Entre eles estava Roberto Ferreira, CEO de uma grande construtora, que chorou ao ver as condições de moradia das famílias cujas casas sua empresa havia construído com materiais baratos demais. Nunca pensei que alguém realmente vivesse nestas casas, Roberto confessou durante uma reunião de avaliação. Para mim, eram apenas números em planilhas. O programa se expandiu rapidamente. Universidades de administração começaram a incluí-lo em seus currículos. O governo criou incentivos fiscais para empresas que participassem. Em 2 anos, mais de 1.000 executivos haviam passado pela experiência transformadora. Em uma tarde especial, Richard recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Era Isabela Montenegro Silva, filha de um dos primeiros executivos a participar do programa. Ela tinha 17 anos e queria estudar medicina. Senhor Montenegro, ela disse por telefone, meu pai sempre conta a história do senhor e da Sofia. Por causa dessa história, ele transformou nossa empresa e nossa família. Agora eu quero ser médica para continuar esse legado. Posso fazer meu estágio de pré-vestibular aí no centro comunitário? Richard olhou para Sofia, que havia escutado a conversa. Claro que pode, Isabela, ele respondeu, e pela primeira vez desde a morte de sua filha, pronunciar aquele nome trouxe alegria em vez de dor. Será um prazer ter você aqui. Depois de desligar, Richard abraçou Sofia. Sabe o que acabou de acontecer? Uma nova Isabela vai nascer do nosso trabalho. O círculo está se completando. Sofia sorriu, uma mão no ventre já arredondado. E logo teremos nosso próprio Gabriel para continuar essa história. Richard olhou ao redor de sua vida nova. A casa simples, mas acolhedora. O jardim onde crianças brincavam toda a tarde. As fotos na parede que contavam uma história de perdas transformadas em propósito. Os relatórios médicos espalhados pela mesa que representavam não lucros, mas vidas salvas. Isabela, ele sussurrou para a foto da filha. Espero que você esteja orgulhosa. Finalmente aprendi o que você tentou me ensinar a vida toda, que não importa o quanto temos, mas o quanto damos. Que não importa o que construímos para nós mesmos, mas o que construímos para os outros. O pôr do sol pintava o céu de dourado quando Sofia se juntou a ele na varanda. Em que está pensando? Ela perguntou. Estava pensando que há 3 anos, se alguém me dissesse que eu seria mais feliz sendo pobre do que sendo bilionário, eu acharia que a pessoa estava louca. E agora? Agora sei que não estou pobre. Richard sorriu, abraçando a filha. Estou rico de um jeito que dinheiro nunca poderia me fazer. Rico em propósito, rico em amor, rico em paz. Sofia descansou a cabeça no ombro do pai. Minha mãe teria orgulho de nós 2. Nossas 2 mães teriam. Richard corrigiu suavemente. Isabela e Carmen. Elas nos guiaram até aqui. Enquanto o sol se punha sobre a comunidade, que agora chamava de lar, Richard Montenegro, ex-bilionário, atual médico comunitário,
Um pai redimido, soube que havia encontrado finalmente o que procurara a vida toda sem saber, um lugar onde pertencia, um propósito que valia mais que todas as fortunas do mundo, e uma filha que o ensinara que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. A história do homem que abriu a porta para uma mendiga e descobriu uma filha havia se tornado lenda. Mas para Richard e Sophia, não era uma história sobre o passado, era sobre o futuro que construíam juntos, uma vida por vez, uma família por vez, um ato de amor por vez. E em algum lugar, em algum plano além deste, duas mulheres, Isabela Montenegro e Carmen Nascimento, sorriam ao ver que suas mortes não foram em vão, que seu legado não era dor, mas esperança, não era fim, mas recomeço. O amor havia vencido, a família havia sido restaurada e a vida, finalmente, fazia sentido. A história de Richard e Sophia nos mostra que nunca é tarde demais para recomeçar, que o amor pode transformar até os corações mais endurecidos e que, às vezes, as maiores bênçãos chegam disfarçadas de desafios. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que todos merecem uma segunda chance, se você também sonha com um mundo mais justo e amoroso, deixe seu like para que mais pessoas possam ser inspiradas por esta mensagem de esperança. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que a vida sempre oferece uma nova oportunidade. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias que celebram o poder transformador do amor e da compaixão. Nos comentários, conte pra gente. Você já viveu uma situação onde perdoar ou ser perdoado mudou completamente sua vida? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que assistem nosso canal. Lembre-se, não importa quantas portas se fecharam no seu passado, sempre há uma nova porta esperando para ser aberta. Às vezes, ela está bem na nossa frente, precisando apenas que tenhamos coragem de estender a mão. Até a próxima história. Que sua vida seja repleta de amor, propósito e segundas chances.